falando aí do Flamengo, né? O Flamengo que venceu o Santos, que está aí a 8 pontos do líder Palmeiras e que vai jogar com um jogo a menos e que vai jogar sua estreia na Libertadores, na altitude, em Cusco, sem o Jorginho, Mauro César Pereira. Para mim, o principal jogador desse time do Flamengo, na minha opinião, eu acho que é o cara que dita o ritmo do time. Quando o Jorginho não joga, o Flamengo sente muito. E foi detectada uma lesão na panturrilha do Jorginho, Mauro, com tempo indeterminado. Mas vai ficar fora, pelo menos, da estreia na Libertadores e da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né, Mauro César Pereira? Que é o Fluminense, né? E ele também não tem o Pulgar, que está lesionado. E na altitude o De La Cruz, não sabemos se vai poder jogar. Geralmente não joga. Então, ele vai ter problemas para montar ali o setor, né? Talvez tenha que usar Everton Araújo e até, quem sabe, Paquetá como segundo volante. Vamos ver como é que ele vai montar a equipe, né? Nos 2 jogos, né? Só de amanhã, como no sábado, 5h30 no Maracanã contra o Fluminense. Porque foi falado, inclusive, o Mauro falou ontem do Cebolinha. O De La Cruz é outro, né, Mauro? Um investimento enorme do Flamengo. O cara não sai do departamento médico, o cara não consegue ganhar ritmo de jogo. É bizarro, né, o De La Cruz no Flamengo, Mauro, muito abaixo do esperado, principalmente por lesão, né? O caso do De La Cruz só é superado pelo do Paulinho no Palmeiras. Jogadores caros, um não joga nunca, o outro joga de vez em quando. É verdade, assim, é absurdo. É absurda aí a situação do De La Cruz. Bruno Prado, qual é o peso da perda do Jorginho num jogo tão importante, né? Porque a estreia na Libertadores com alguns desfalques, né? Não vai ter o Pulgar, Jorginho, De La Cruz. Provavelmente tem que ver se o Alexandro vai conseguir voltar ou não. Um Flamengo bem desfalcado para um jogo que vai ser muito complicado na altitude. O adversário é fraco? Mas é na altitude, Bruno Prado. E outra, Flamengo que fez uma primeira fase de Libertadores bem abaixo no ano passado. Foi campeão, lindo, mas quase foi eliminado no último lance contra o Deportivo Táchira dentro do Maracanã. Que o Rossi defendeu ali uma finalização dentro da pequena área. E agora sem o Jorginho, Bruno. Um desfalque muito pesado e vários jogadores no mesmo setor. Então, não tem tantas opções ali. O Leonardo Jardim provavelmente vai de Everton Araújo e Paquetá mesmo, né? Porque não tem, né? Não tem muita opção. Vai ter que se virar. O jogo é difícil mesmo, pela altitude, e é bem alto ali mesmo, o jogo lá em Cusco. O Flamengo vai ter dificuldade, jogo duro, jogo em que o Flamengo, mesmo sendo um time muito melhor que seu adversário, não acho que se empatar lá seja um resultado ruim, não. Acho que é um resultado bom, fazer a sua parte dentro de casa. O grupo é chatinho, não é um grupo tão fácil. Tem o Estudiantes, que é um time bom, que enfrentou o Flamengo nas quartas ano passado, e o Flamengo só passou nos pênaltis. Tem o Independente Medellín da Colômbia e o Cusco, que é o mais fraco, mas tem esse jogo no Peru, na altitude. Então, é difícil, não é uma primeira fase chata para o Flamengo, né? O Flamengo, nos últimos 3 anos, ele passou em segundo na fase de grupos. Que, ok, não muda nada. Ano passado passou em segundo e foi campeão. Não é um torneio de regularidade. Não é um torneio que você tem que estar bem sempre. Você tem que passar pelas fases e chegar até o final. E o Flamengo, de novo, é um dos grandes candidatos ao título. Mas esse jogo é difícil. Jogo que o Flamengo pode se complicar, sim, na altitude. Jogo que, normalmente, os times brasileiros se complicam na altitude e Cusco é bem alto. Não é um jogo para o Flamengo. Não imagino o Flamengo vencendo o jogo com tranquilidade lá, não. Deve sofrer bastante. E com o meio-campo muito desfalcado, o Flamengo, como disse aí o Mauro César Pereira. Bom, o Flamengo vai ter um jogo que não é tão simples assim, sobretudo por conta da altitude, estreia em Cusco, a 3.400 metros de altitude, né? Ele inicia essa campanha desse ano tentando se colocar entre os 3 maiores campeões da competição, que tem com mais títulos o Independiente da Argentina, vencedor 7 vezes, o Boca, que ganhou 6, e o Peñarol, dono de 5 taças. E o Flamengo, se vencer esse ano, vai chegar a 5 taças, vai ficar ali no top 3
entre os maiores vencedores de Libertadores. Lembrando que venceu 5. Nas estreias, o Flamengo venceu 5 das últimas 8. Exceções foram em 2018 contra o River Plate, 23 contra o Alcas e em 24 contra o Milionários. Olha aí as estreias recentes do Flamengo na Libertadores. Ô Mauro, é um jogo não exatamente pelo time de Cusco, mas pela altitude, pela estreia, aquele que você fala, né? O time da altitude, quando na primeira rodada ele tá com o tanque cheio, tá com esperança, então vai com tudo, é a chance, se conseguir ponto ali pode conquistar uma vaga, então é um jogo complicado para o Flamengo que não terá o Jorginho, por exemplo. O Jorginho cerca de 3 semanas, joga sábado também, por exemplo, contra o Fluminense. Né? O Pulgar segue machucado, o Saúl ainda não está disponível, é provável que ele tenha que colocar De La Cruz, que viajou, né? E Everton Araújo. A outra opção, em tese, seria o Paquetá ao lado do Everton Araújo. Né? Vamos ver como é que ele vai escalar. Ele vai ter que pensar no jogo de hoje e no jogo de sábado. Complicado aí. Não tem ninguém na base também pronto para assumir, né? Tem esse detalhe ainda. Olhar para a base, assim, maduro, pronto para assumir a posição, não se vê ninguém, não. A questão é essa, né? O Cisse Puede está vivo, né, na primeira rodada, o time mais modesto, tudo mais, mas são 3.400 metros quase. La Paz é 3.600. Então, é alto, né? É bem alto. Tem cidades, Bogotá 2 e pouco, né? Então, tem uma diferença considerável aí e, evidentemente, isso pesa bastante, né? E, ao mesmo tempo, acho assim, tem que pensar também no jogo de sábado. Sim. Tem que fazer uma gestão do elenco pensando no sábado, Flamengo e? Fluminense, 6h30, né? No Maracanã. Esse já jogou ontem, não tinha altitude, não tinha nada, empatou e tal. Tem até um diazinho a mais aí, né, de descanso. Estreia, o Flamengo tem feito campanhas ridículas na fase de grupos. Vejamos como vai ser agora. O grupo não é um grupo meio chatinho, né? Tem o Independente Medellín e o Estudiantes. E tem que tentar começar com um bom resultado, obviamente, né? Vejamos como vai ser. O Flamengo não tem hoje um padrão de jogo definido, é um time ainda em transformação. A mudança de técnico tem efeitos colaterais inerentes a essa troca e isso está bem evidente no campo. Bem evidente. Estou aqui pensando, né? 11ª participação do Palmeiras Libertadores. Flamengo, 10ª consecutiva, né? Os dois viraram, assim, figurinha fácil, né, da competição. Finais, né? Nas últimas finais, os dois protagonizaram 2 finais. Das últimas 7, né? 4 com o Flamengo, 3 com o Palmeiras, 2 contra os dois. E por 2022 não foi por conta do Atlético Paranaense que eliminou o Palmeiras. Senão seria de novo os dois, né? Aí brasileiro, você pega de 18 para cá, tirando uma SAF, uma pré-SAF, Botafogo e Atlético, só deu Flamengo e Palmeiras. Campeonato Carioca, o Flamengo disputou as últimas, acho que 8 finais, Palmeiras 7, acho que é isso. No caso, Paulista ou Carioca. Assim, tá tão na cara que a importância da questão financeira, né? Assim, é tão evidente. Aí você tem assim, o momento do Botafogo, o momento do Atlético, o momento do São Paulo na Copa do Brasil, o Corinthians na Copa do Brasil. Mas são os espasmos assim, de outros grandes que conseguem ali, né, furar essa bolha eventualmente. Mas os dois estão sempre lá. Estão sempre lá. O Palmeiras fazendo ótimas fases de grupo, o Flamengo fazendo fases ridículas, mas estão lá. Né? Estão lá. É muito evidente. Eu acho impressionante a dificuldade que tantas pessoas têm para entender o seguinte, cara, tem que se reformular, tem que se organizar, senão não vai ter jeito, não tem milagre. Ah, mas vai chegar aqui um mecenas, aqui vamos virar SAF. O Cruzeiro, ontem venceu, legal, boa vitória. Ontem o estádio estava até mais cheio lá, Barcelona, uma boa vitória importante, ainda mais depois da derrota que sofreu no final de semana. Mas olha o Cruzeiro, já praticamente está fora da briga pelo título brasileiro. A chance é meramente teórica hoje, né? Tem que ganhar muitos jogos, torcer para vários tropeços dos times que estão lá na frente, com todo investimento. Então não é só o dinheiro, assim, é reestruturar o clube. Isso passa pela parte financeira e passa por outros setores também. Eu sempre digo, o Paulo Nobre não foi lá só e colocou o dinheiro, ele reformulou o clube. Ele contratou profissionais, colocou pessoas em áreas estratégicas. Esse é o cara que reformulou o Palmeiras. Depois ficou muito mais fácil fazer um trabalho para qualquer um. Para qualquer um, e os que virão também. Né? Foi uma iniciativa individual dele. Com o dinheiro dele e tudo mais, foi lá e arrumou a casa. Então, até quando? Vocês estavam falando um pouco do São Paulo. É o caso do São Paulo, com alguns personagens que têm que ser expurgados.
tem que mudar o sistema político do São Paulo, não pode ser o mesmo a vida inteira, senão isso não vai mudar nunca, aquela turma não vai largar o osso, jamais. Pode tirar 3 ou 4 aqui, mas vai continuar o mesmo sistema. Os tais do Cardeais, é o Corinthians com essa situação, quando consegue tirar a turma que estava no poder há um tempão, entra quem? Augusto Melo, porra. Aí sofre impeachment, quem assume é o vice. Não muda a mentalidade. O Santos agora, o buraco. O Santos, a loucura do Santos, com um estádio pequeno, arrecadação menor, potencial, torcida menor do que a do Corinthians, São Paulo, do que a do Palmeiras. Vai para onde isso aí? Aí sempre tem essa coisa, é como se fosse um coringa, sabe? Isso. Eu tenho um coringa aqui na mão, aqui, que é a SAF. O Vasco já jogou essa cartada, e olha a situação. Também. Deu ruim. Né? E por aí vai, cara. Assim, esses dados, assim, quando a gente vai vendo, eles são soltos geralmente de forma fragmentada. Por isso que eu tentei empacotar aqui. Quando está no estadual, de falar, 8ª final, 9ª final. Toda hora, cara. Da Libertadores, 2019 a 2025. Fluminense foi o único que não sabe que furou a bolha na Libertadores. Exatamente. Foi o único. Fluminense foi uma exceção. Exatamente. Tem isso, né, Danilo? O Flamengo teve logo que o Arthur Jorge chegou, ganhou jogos e tudo mais, falou assim, bom... Leonardo Jardim. Andou, depois tem aquele jogo horrível contra o Bragantino, o jogo que venceu o Santos ganhou 3-1, mas não foi um espetáculo, e agora tem esse jogo aí contra o Cusco. O que mais me chama a atenção, a gente olhando ali a tela das estreias que vocês mostraram agora do Flamengo, é como o Flamengo muda de técnico, muda de elenco e vira e mexe acontece essa primeira fase de Libertadores não tão boa. Depois, eventualmente, vai até ser campeão como foi no ano passado, mas começa às vezes aos trancos e barrancos, acaba transformando as rodadas finais, que muitas vezes pode ser ali, especialmente por conta do cabeça de chave ter 2 rodadas em casa no final, pode ser um lugar, uma hora que você pode revezar elenco, que você administra no meio dessa nossa maratona que temos aqui no Brasil, mas o Flamengo ultimamente tem chegado com a corda no pescoço nessas últimas partidas, e aí não consegue conciliar bem. Então acho que hoje, você considerando a altitude, o nível técnico do Cusco e tal, um empatezinho ali dá para você administrar e depois vencendo os demais jogos, especialmente os como mandante, você já está numa situação um pouco melhor, considerando que o Estudiantes acho que é o time que vai mais oferecer resistência ao Flamengo. E aí realmente é o momento estranho do Leonardo Jardim, junto com todo esse histórico que eu falei de tropeços do Flamengo numa primeira fase. Então temos que ver como vai ser o comportamento também do Flamengo, justamente para poder administrar junto com o Brasileirão. E como você disse, o Fluminense já jogou, aí você vai olhar nos adversários diretos, né? O Palmeiras vai fazer o oposto. O Palmeiras joga hoje, o Corinthians joga amanhã e o Palmeiras e Corinthians é no domingo. Então o Palmeiras nessa semana tem essa leve vantagem. Então semana a semana analisando o que os 2 principais times fazem no Brasileirão e na Libertadores.